Nós vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Depois vamos continuar a leitura, capítulo 4, até o verso de número 8. Vamos ler a palavra de Deus, em nome de Jesus. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, capítulo 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sábio, ou melhor, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Pode assentar, que Deus abençoe a palavra, no nome de Jesus. Meus amados, Paulo está dizendo aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas antes de falar sobre isso, ele diz assim: o tempo da minha partida é chegado. A hora de Deus me levar, chegou. O meu tempo acabou aqui na terra. Deus me levará em muito breve. É isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta. E eu pergunto você aqui nesta noite: o que você gostaria que fosse escrito na sua sepultura? Tem gente que já faz até o culto já, né? De gratidão a Deus pela vida. Eu conheci um presbítero, que foi meu professor de escola dominical, homem de Deus, 75 anos de idade, e foi meu professor. Eu lembro quando ele faleceu, antes de falecer, ele fez a liturgia do culto, escolheu as passagens bíblicas, os cânticos espirituais, inclusive o pregador e a mensagem. E ele disse para a igreja: eu quero o pastor Antônio Carlos. Eu fui o pregador do dia do culto fúnebre dele. E ele encomendou a mensagem, os cânticos. E naquele dia, Deus salvou os filhos dele. Foi o culto fúnebre. Ele preparou a liturgia. Tem gente que coloca algumas coisas escritas lá na sepultura, né? Mas aqui tem uma sugestão boa do apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Palavra boa, né? Tem gente que não quer colocar nada, porque jogou a vida fora e não tem nada o que deixar para as pessoas, nenhum recado, nenhuma mensagem. E Paulo deixa aqui para nós uma grande sugestão, né?
Meus irmãos, o segundo livro de Timóteo é uma epístola pastoral que trata das instruções sobre como se deve agir na igreja e na vida pessoal. E no texto que nós lemos, de acordo com todo o seu contexto, fala como enfrentar o tempo da partida. Na verdade, Deus está dizendo assim, como fazer para morrer bem. Começar é muito bom, mas terminar é mais importante. Você não pode só começar bem, você deve terminar muito melhor. Como fechar a vida com a chave de ouro, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo como se preparar para o tempo da partida. E meus amados, cá para nós, viu? O tempo passa muito depressa. E vale a pena escutar esse homem de Deus aqui, porque não é Paulo que está falando, é Deus falando através dele, pelo Espírito Santo. E nós vimos aqui, meus amados, que Paulo fala claramente que o seu tempo na terra havia chegado. Ele falou, o tempo da minha partida é chegado, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, guardei a fé, eu comecei o ministério muito bem, e eu terminei melhor ainda. A vontade de Deus se cumpriu na minha vida, no meu ministério. Eu estou indo para o céu em paz, com alegria, confiante. E ele fala aqui para Timóteo como se deve agir. O primeiro recado, irmãos. 5 coisas Paulo fala aqui no texto que nós lemos. Quais 5 coisas você deve guardar, preparando o coração para que, quando Deus levar você aprender com a Bíblia, né? E deixar aí para a sua descendência, para a sua geração, o que Paulo deixou para Timóteo. O primeiro recado dele está lá no capítulo 3, 14, ele começa assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. O primeiro recado do apóstolo Paulo para você, para mim, para a igreja inteira, para você terminar a carreira muito bem, assim como ele terminou, com alegria, com fé. Ele guardou a fé, ele estava preparado para encontrar com Deus, porque ele obedeceu o Senhor. Você precisa permanecer na palavra de Deus, você precisa ficar firme, nunca abandonar, se esforçar para estudar a Bíblia, contra todas as forças contrárias, e viver a palavra, e obedecer a palavra, conhecer a palavra. E a Bíblia diz para nós, irmãos, porque a palavra de Deus o torna sábio. É isso que ele fala com Timóteo. Timóteo, a palavra de Deus vai torná-lo sábio. Sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação pela fé em Cristo Jesus é muito mais do que justificação, santificação e salvação e vida eterna. É a pessoa de Cristo sendo formada em nós, é o caráter de Deus em nós, é Cristo em nós, esperança da glória. Deus vai torná-lo sábio, uma pessoa sábia, espiritualmente falando, conhecimento profundo de Deus e da sua vontade. E quanto mais conhecimento da palavra de Deus, mais você conhece Deus, mais fé você adquire e mais forte você fica, mais sábio. É isso que Paulo está dizendo. Permanece na palavra, é o livro que você precisa conhecer profundamente, porque é o norte, é o rumo que Deus dá para a sua história, para a sua vida. Ela não apenas o torna sábio, mas porque Paulo fala assim, no capítulo 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada é soprada. Toda a Bíblia é a palavra que Deus mandou escrever, é a revelação do coração de Deus. A Bíblia é a boca de Deus, é aquilo que Deus reservou para nós, os segredos, a vontade revelada para a igreja e para os filhos do Senhor. Então, toda a escritura, não existe nenhuma parte, nenhuma porção da Bíblia que não tenha sido inspirada por Deus.
Então você precisa permanecer nela, e permanecer é lutar contra toda força contrária, para que você nunca desanime em deixar de estudar a palavra, para que a palavra de Deus tenha na sua agenda a primazia, no nome de Jesus. A palavra de Deus vai torná-lo sábio, ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ele diz assim, ela é útil, ela é benéfica, ela é vantajosa, ela aplica a vida diária. Então a palavra de Deus é inspirada, ela é útil, ela ensina, ela instrui em questões doutrinárias, práticas sobre Deus, sobre o homem, sobre família, sobre trabalho, sobre luta espiritual, sobre a vida em todas as áreas. A Bíblia, ela tem uma utilidade de instrução, e também ela vai corrigir você, ela vai aprimorar a sua vida, ela vai tirar de você as coisas ruins do seu caminho, do seu coração. A palavra de Deus também, ela vai te educar na justiça, ela vai treinar você naquilo que é reto, naquilo que é bom, naquilo que é de Deus. Então a primeira coisa que Deus está dizendo para nós aqui é o seguinte: permanece na palavra, ela vai torná-lo sábio, ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela instrui, ela repreende, ela mostra o pecado da sua vida, ela corrige, aperfeiçoa, ela educa, a fim de que o homem de Deus, verso 17, seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Deus diz assim, permanece na palavra para que você seja completo, para que você seja eficiente no ministério, para que você seja equipado para a expressão da prática da sua fé em Deus. Então, todo aquele que conhece a palavra, ele tem muito mais sabedoria, mais instrução, mais repreensão, mais correção e mais educação. E ele tem mais bagagem, mais equipamento, mais eficiência, e ele se torna mais completo para fazer a obra de Deus, e para ser habilitado em toda boa obra. Amados, é a palavra mesmo. Então, é o que Deus está dizendo para nós, para a igreja hoje. Não abrir mão do devocional. Ah, mas eu levanto 5 da manhã. Irmãos, qual é a prioridade da sua vida? Se você não tem tempo para a Bíblia, porque não é prioridade. Nós temos tempo para aquilo que é prioridade. Se você não lê Bíblia, não estuda, não conhece, Deus não é prioridade para você. Essa é a verdade. A sua prioridade é dinheiro, é trabalho, é isso, é aquilo, é tudo, menos Deus. Mas a partir de hoje, meu amado, fala: Jesus, eu quero me preparar muito bem, eu quero fechar minha vida com chave de ouro, então eu quero permanecer na Tua palavra, eu quero investir meu tempo em conhecer o Senhor, ter intimidade mais profunda com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Permanece na palavra. Segunda coisa que Paulo fala: pregue a palavra. Pregue a palavra, transmita a grande bênção, passe para frente o que mudou a sua vida, passe para frente o melhor que você já recebeu. E é isso que Paulo está dizendo aqui na palavra. Ele diz assim, olha só o que diz capítulo 4, versículo 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo está dizendo assim: ô Timóteo, pelo amor de Deus, é uma incumbência solene, grandes conselhos que você deve guardar de todo o seu coração. Então ele diz assim: conjuro-te perante Deus, eu te peço em nome de Jesus, a esse Deus que voltará para buscar a sua igreja, esse Deus vivo e poderoso, pregue a palavra. Depois que ele faz essa solene incumbência, pedido, né? Um pedido assim muito forte: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo. Deus está dizendo para você, meu irmão, pelo amor de Deus, pregue a palavra. Mas conheça a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra e leve o evangelho para frente. Agora, uma coisa interessante é que ele diz assim: insta
O que significa essa palavra? Insta. Está lá no capítulo 4, né? Olha aqui. Ele fala assim: pregue a palavra, vírgula, insta, vírgula, insta. Quer dizer, esteja pronto sempre. Mostra-te urgente para isso. Esteja preparado para isso. Ocupe o seu tempo nisso. Priorize isso na sua vida. É algo urgente para o seu coração. E é algo urgente do coração de Deus para nós. Permanecer na palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra, viver a palavra, pregar a palavra. Insta de forma urgente e que você esteja apto, preparado para isso. E que você invista seu tempo. Deus colocou você onde você está, sabe para quê? Para que você seja sal e luz. Deus colocou você onde você está, para que você seja bênção, para que o mundo conheça Deus através de você. Você é testemunha viva dEle. É para isso que você está naquele lugar, com essa finalidade. Em nome de Jesus Cristo, amados. A função de pregar não é só para pastor, não. É para a igreja inteira. Testemunhar, pregar, evangelizar, tornar conhecido a mensagem do reino. Então Paulo diz assim, meu amado, ó, pregue a palavra. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, com toda a paciência, tolerância, com amor, mas pregue a palavra, pregue a mensagem do evangelho. Ela salva, ela cura, ela liberta, ela reanima, ela tira a pessoa do pó, ela tira a pessoa do inferno, ela salva a alma, o espírito, ela salva a família, ela muda as situações. A palavra de Deus tem poder. Jesus disse: guardar a minha palavra, guardarão também a vossa palavra. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus amados, primeiro recado de Deus: permanece na palavra. Segundo, pregue a palavra. Terceira coisa, ser sóbrio em todas as coisas. Seja sóbrio em todas as coisas. Seja equilibrado, seja vigilante, seja controlado, seja maduro, seja experiente, seja cheio do Espírito Santo, porque Ele vai te dar controle, autocontrole, para você tomar decisões certas, para você nunca se precipitar e depois se arrepender e tomar a decisão errada. Ser sóbrio em todas as coisas. Ande no Espírito. Dependa de Deus para todas as coisas. Não abra mão de Jesus para nada. Ele é o Senhor da glória. Ele é tudo para você e em você e através de você. Então Deus está dizendo assim, ó, meu amado, ser sóbrio em toda coisa, todas as coisas. Seja como um atleta, autocontrole, disciplina. Você não está numa corrida de 100 metros, você está numa maratona, e maratona tem que ter disciplina. Não é tão veloz, não é tão depressa, mas vai muito mais longe. É devagar e sempre, e vai muito longe. Então Deus está dizendo para nós: ser sóbrio, vai mais devagar, mas vai mais longe. Não tão apressado, mas não tão parado. Não é marcha ré também não, mas vai no caminho que Deus tem olhado, tem te ensinado, tem te conduzido, pelo Espírito Santo. É isso que Deus está dizendo. Caminhe na direção certa, para frente. E Ele fala por quê? No versículo de número 3 e 4, no capítulo 4, ele fala assim, ó: porque existem mestres cobiçosos, enganadores, e pessoas que recusam e ouvir a verdade. Então, Timóteo, na caminhada, você verá muita gente prostrada, caída, desanimada, e que não quer mais nada com Deus. Mas continue firme, não desista, ser sóbrio, não se precipite em nada, não tome nenhuma decisão, a não ser que Deus te dê um sinal verde. Seja dirigido pelo Espírito Santo, não se precipite em nada, não faça nada precipitadamente. Em quarto lugar, Deus fala o seguinte: suporta as aflições. É o texto que nós lemos aqui. Tu, porém, permanece na palavra, pregue a palavra, ser sóbrio em tudo, suporta as aflições. Meus amados, quando nós andamos com Deus, queremos andar no caminho certo, andar no passo do Espírito, na direção do vento de Deus,
As aflições, perseguições, oposições, dificuldades, os sofrimentos vêm. Mas na hora da aflição, Deus fala: aguente firme, não desista, não entregue os pontos, não desanime, não desista dos seus sonhos, não desista do sonho de Deus na sua vida. Deus trabalha por você. Deus é aquele que não desiste. Ele está presente. E Ele está aqui para nos abençoar. Seja forte, porque Deus quer te dar vitória. Agora é o seguinte, irmão: não existe vitória sem luta. Não existe vitória se você, por pouca coisa, entrega os pontos. Tem gente que espana à toa, não é verdade? Não pode ser confrontado com nada. A coisa mais fácil para conhecer um bode de ovelha é o seguinte, irmão: a ovelha, ela aguenta pressão. Homem de Deus aguenta pressão. Quando você aperta, quando você corrige, quando você exorta, ele aguenta pressão. Bode, ele não aguenta repreensão, ele não aguenta pressão, ele não aguenta nada. Nada. Espana à toa. Então Paulo fala: meu amado Timóteo, filho amado Timóteo, não espane, meu amado, não desista. Quando a coisa apertar para o seu lado, confie em Deus, ainda o louvarei. Não arrede o pé, está quase chegando, em nome de Jesus. Em quinto lugar, irmãos, em último lugar, Paulo fala com Timóteo assim, olha só o verso número 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está dizendo assim: ô filho, eu quero que você seja preparado para o fim, permaneça na palavra, pregue a palavra, em nome de Jesus Cristo, filho. Eu quero que você seja sóbrio em todas as coisas, fique firme nas aflições e cumpre o teu ministério. O que significa isso? Faça o seu trabalho no reino de Deus, cumpra o propósito que Deus tem na sua vida, dedique sua vida para Deus, seja um sacerdote de Deus, aonde Ele o colocou, em nome de Jesus, amém? Seja um sacerdote, seja uma testemunha. Deus tem um plano para você. Você acha que Deus criou você simplesmente para ser um advogado, um médico, um engenheiro, profissional liberal, ganhar dinheiro, cuidar da sua família, aposentar, morrer, ficar velho, morrer e estressado? Deus criou você para o louvor da sua glória. Deus criou você com um propósito. Deus tem um plano, um dom, um talento, um ministério, uma vontade para ser desenvolvida pela sua vida. Deus quer usá-lo no seu reino. Cumpre o teu ministério cabalmente, obedeça a Deus totalmente, morra bem, morra em obediência. Diga para Deus: Deus, tudo que o Senhor pediu que eu fizesse, eu realizei, para a tua honra e glória, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado. Me leva teu servo em paz. Me leva em paz, porque eu estou com o coração feliz e tranquilo e convicto de que eu obedeci a Ti. Eu andei contigo, Pai. Eu permaneci na Tua palavra, preguei Tua palavra. Eu fui sóbrio, fui dirigido, eu dependi do Senhor. Eu aguentei as aflições e eu cumpri o meu ministério. No caso de Timóteo, cumpre a obra do evangelista, porque ele era evangelista. Agora coloque o seu nome no lugar de Timóteo, o seu ministério, o seu chamado. Qual é o seu chamado? O meu chamado é ganhar dinheiro. Se é ganhar dinheiro, então você vai investir na obra de Deus, em nome de Jesus, amém? Seja o que for, consagre para Deus, amém? E queira saber se é de Deus mesmo, porque se não for de Deus, é correr atrás do vento, é jogar a vida fora. E olha só que Paulo diz: o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial.
a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que Paulo termina a carta, a última carta que ele escreve. E ele fala: Timóteo, combati o bom combate. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Cumpre o teu ministério, guarde a fé, receba a coroa da justiça. Cristo venceu por você e te receberá em glória. Amém? A coroa da justiça de Cristo. Você foi comprado pela misericórdia, pela graça de Deus, mediante o sangue do Cordeiro. E tem uma coroa para você que Jesus vai te dar, porque Ele conquistou no Calvário, para abençoar você. Morrer bem assim, irmão, morrer coroado na glória e deixar um legado na terra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.